Fala galerinha, energia! Fernando Mota, professor de Química na área, dando continuidade ao nosso capítulo sobre matéria e energia. E hoje iremos falar sobre estado físico da matéria. Dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu comentário, vamos com a gente junto aí e toca a vinheta, papai! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É química pura! Vambora, galera! Acelera as turbinas! Dá aquela aquecida no cérebro assim, ó! Agora vai! Vamos então falar sobre as características do estado físico da matéria. Aula de hoje, dando continuidade aí, tá? No nosso capítulo de matéria e energia, a gente vai falar sobre as características dos estados físicos. Gente, são basicamente 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Agora olha só. Vamos lá, vamos embora para as características, tá? Características desses estados. Olha que show. Material no estado sólido. Como que são as partículas do material no estado sólido? Partículazinhas bem juntinhas, bem unidas, bem coesas. Material no estado líquido. Partículas mais distantes, né? Mais distantes. E no estado gasoso, mais distantes ainda. Então, no estado sólido, as partículas estão bem unidas, tá? Bem unidas. No estado líquido, mais ou menos. E no estado gasoso, as partículas estão bem distantes. Aí nós temos o que a gente chama de força de coesão, FC. FC, força de coesão. Repete com a boquinha. Força de coesão. De novo. Força de coesão. Força de coesão. Gente, de novo, para gerar memória, eu tenho que ter um processo de repetição. Por isso que é importante as revisões diárias e semanais, tá? Tem que ter revisão. Se não tiver revisão, nós não vamos gerar memória. Eu preciso mostrar para o meu cérebro o que é importante. E como que o cérebro reconhece o que é importante? Como? Através do processo de repetição. Quanto ele mais vê, ele fala: opa, por que essa menina tá mandando eu ver se tem direto? Deve ser importante, né? Então vou memorizar. Aí ele pega aquela informação e joga para a memória de longo prazo, beleza? Então fique esperto nisso aí, processo de repetição, põe emoção na coisa. Por isso que eu falo assim, ó, força de quê? Coesão. Eu me recordo muito bem estudando para vestibular, eu lá em casa, meus pais me achavam doido, né? Eu saía do meio da casa, conversando sozinho, fazendo movimento, gesticulando, e eles falavam assim, meu filho, tudo bem? Você tá bem? O que está acontecendo? Não, estou estudando. Gente, só depois de mais velha que eu fui descobrir que eu sou TDAH e disléxico. Ainda tem um outro negócio que eu tenho nas vistas, que é chamado síndrome de Irlen, ou síndrome de Irlen. Depois a gente toca mais sobre esses assuntos, mas eu tive que criar técnicas para que eu pudesse aprender mais fácil. Eu tive muita dificuldade, né? Mas criando essas minhas técnicas aí de aprendizagem, e que hoje, né, a neurociência deu nome para esse trem tudo aí, então eu percebo que realmente funciona. Por isso que eu estou passando aqui para que vocês possam utilizar. Então põe emoção na hora de estudar, tá bom? Então olha só, então FC é o quê? Força de coesão. No estado sólido, essa força de coesão, ela é o quê? Ela é alta, né? Essa força de coesão, ela é o quê? Ela é alta. E no estado líquido, mais ou menos. E no estado gasoso, essa força de coesão
ela é o quê? Baixíssima, baixíssima, né? Enquanto que aqui é muito alto, enquanto que aqui é muito alto, né? Muito alto, lá no estado gasoso é muito baixo. Força de coesão diz respeito à força de união. Beleza. Agora, e quanto ao grau de organização? Grau de organização. Material no estado sólido, as partículas são bem organizadas. Então, o grau de organização é o quê? É alto. No estado líquido, esse grau de organização é mais ou menos. As partículas do estado líquido, elas estão ali mais ou menos bagunçadas, mais ou menos organizadas. Mas no estado gasoso, esse grau de organização, ele é o quê? Baixíssimo, tá? Grau de organização. Pelo próprio desenho, vocês percebem isso aí. Quanto à forma, eu tenho um objeto no estado sólido. Se eu mudar de lugar esse pincel, a sua forma vai mudar? Coloquei em cima da mesa, coloquei dentro do bolso, coloquei dentro de um copo. A forma desse pincel vai mudar? Não vai mudar. Então a gente diz que ele possui forma própria. Forma própria, tá? Agora, no estado líquido, se eu pegar um líquido e colocar esse líquido, por exemplo, eu peguei 1 litro de água. Beba muita água, para que isso possa o quê? Aumentar a sua velocidade de raciocínio, tá bom? Então olha só, se eu peguei 1 litro de água e coloquei aqui, qual é a forma da água? É a forma desse recipiente. Se eu pegar esse mesmo 1 litro de água e colocar dentro de uma esfera de 1 litro, qual é a forma do líquido? A forma da água? É a forma da esfera. Se eu pegar esse 1 litro de água e colocar em um cubo, o líquido vai obter a forma do cubo. Isso quer dizer então o quê? Que a forma de um líquido vai ser variável, né? Então ela não é própria, mas a forma ela é variável. E o estado gasoso também é variável. Se você pegar um volume de gás e colocar num certo recipiente, ele ocupa todo o espaço daquele recipiente e vai adquirir a forma do recipiente. Então a forma também é variável. Show de bola! Então estado sólido, forma própria, líquido vai variar, gasoso também vai variar. Quanto ao volume, peguei esse pincel que tem esse volume aqui, ó. Gente, o que é volume? O que é volume? É o espaço ocupado pelo objeto. Volume é o espaço ocupado pelo objeto. Esse volume, se eu mudar ele de recipiente, vai mudar o volume? Não vai mudar. E o volume do líquido? Lembra daquele 1 litro de água? Aquele 1 litro de água foi para um recipiente, foi para outro recipiente, foi para outro recipiente. O volume de água vai variar? Não vai variar. Então, estado sólido e estado líquido tem volume o quê? Volume próprio, volume constante. O volume não vai mudar conforme o recipiente. Então, tem volume próprio, e aqui também, próprio. E o estado gasoso mudou de recipiente? Eu disse que o estado gasoso, o gás vai ocupar todo o recipiente. Então, o estado gasoso vai mudar de volume. Então, ele tem volume variável. E o mais interessante, escreva aí #OBS. Escreva aí, ó, #OBS, que eu vou digitar. #OBS, #OBS. Escreva. A forma e o volume. A forma e o volume de um material no estado gasoso. De novo, a forma e o volume de um material no estado gasoso é igual à forma e o volume do recipiente que o contém. Vou ditar de novo. A forma e o volume
de um material no estado gasoso é igual à forma e o volume do recipiente que o contém. Gente, material no estado gasoso tem duas propriedades muito importantes. Facilmente comprimido, compressibilidade, e facilmente expandido, expansibilidade. Tá? Então o material no estado gasoso ele é fácil de ser comprimido e ele é fácil de ser expandido. Por isso que ele ocupa todo o espaço do recipiente. Agora, falando em energia potencial e cinética, matéria vista nas aulas anteriores aí. Energia potencial diz respeito a quê? Posição das partículas, posição dos corpos. Estado sólido, partículas muito juntinhas, energia potencial baixa. Material no estado líquido, partículas mais afastadas, energia potencial média. Estado gasoso, partículas muito distantes, energia potencial alta. Lembre que a energia potencial diz respeito à distância entre os corpos. Quanto maior a distância entre os corpos, maior é a energia potencial. Amém. Então, energia potencial de sólido é baixo. Energia potencial de líquido é marromeno. E energia potencial do estado gasoso é alto. Agora, e quanto à energia cinética? Lembra que a energia cinética diz respeito a movimento. Gente, imagina só, você pegou o gelo, tirou o gelo lá da geladeira, temperatura lá embaixo, material sólido. As partículas do gelo movimentam muito? Movimenta quase nada, tá lá vibrando, ó, de frio, tá vibrando. Então o material no estado sólido, as partículas não movimentam muito, movimenta quase nada. Então a energia cinética ela é o quê? Baixa. Aí o gelo foi esquentando, derreteu. Líquido. Agora movimenta mais, energia cinética é maior. Aí foi esquentando e virou vapor. No estado gasoso, as partículas movimentam mais, energia cinética muito maior. Então, energia cinética do estado sólido é baixa, no estado líquido mais ou menos, e no estado gasoso ela é alta, tá? Agora um ponto importante, pelo amor de Jesus Cristo, que eu vou falar aqui agora, presta atenção. Se eu tiver estado sólido, líquido, gasoso, que sejam os três ao mesmo tempo, ou que sejam dois, sólido com líquido com gasoso, ao mesmo tempo, na mesma temperatura, a energia cinética média é a mesma, viu? A energia cinética média é a mesma. Lembrem que eu falei com vocês que existe uma relação entre energia cinética das partículas e temperatura. Na mesma temperatura, tá? Eu vou ter uma energia cinética média igual. Então, toca o som. É isso aí. Vamos para a próxima aula, onde a gente vai falar sobre mudanças de estado físico. Passo 4. Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.